Campanha salarial dos metalúrgicos. Seminário sobre assédio moral. Informações sobre Outubro Rosa e câncer de mama. Tudo isso no Fórum do Trabalhador de hoje. Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador, o seu programa semanal sobre o mundo sindical. No programa de hoje, estou recebendo Edmilson Domingues, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto e região, que vai falar sobre a campanha salarial da categoria. Olá, Edmilson, tudo bem? Olá, André. Olá, telespectadores do programa Fórum do Trabalhador. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês e trazer informações aí, em especial para os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras que pertencem aí à categoria dos metalúrgicos aqui na região de Ribeirão Preto. E como você colocou, nós estamos aí em plena campanha salarial 2014 e aí já enfrentando algumas dificuldades iniciais aí nessa nossa campanha. Edmilson, os jornais de hoje noticiam que lá em São José dos Campos a negociação salarial não foi positiva e os metalúrgicos foram para a justiça. É bom você explicar como funciona essa divisão. O que o metalúrgico de São José ganha é diferente do metalúrgico da região de Ribeirão? As negociações são setoriais? Como funciona na prática? Na verdade, existem algumas centrais sindicais, e a nossa central é a Força Sindical, e aí cada categoria tem a sua database. A nossa database é em 1º de novembro. A database dessa região que você citou foi em setembro, e eles estão em negociação até hoje, ainda não conseguiram, pelo menos na maioria das empresas, uma negociação à altura dos trabalhadores. E nós, como nossa database é 1º de novembro, e esse ano foi um pouco atípico, nós tivemos Copa do Mundo e agora as eleições no seu primeiro e segundo turno, então a gente está com uma certa dificuldade, porque para deslanchar, parece que o país está meio parado por conta das eleições em especial, e a gente está tendo dificuldade. Outra dificuldade que nos é imposta é a questão da economia. Nós estamos aí tendo, uma inflação aumentando a cada dia, e essa questão atinge a economia diretamente e isso também está gerando dificuldade. Nós, primeiro a gente protocola uma carta de intenções, uma proposta, um pedido, as reivindicações que nós temos a apresentar para a classe patronal lá na Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo. Nós já fizemos isso há mais de um mês atrás. E aí então iniciam-se as negociações e na categoria metalúrgica, André e telespectadores, é subdividido em categoria por grupo econômico. Então, por exemplo, um trabalhador que trabalha no setor de autopeças, ele é um grupo econômico lá dentro da Fiesp. O outro que trabalha, por exemplo, no setor de fundição é outro grupo. Um que trabalha, por exemplo, diretamente na indústria automobilística é outro segmento ainda. Enfim, são vários segmentos. Nós temos aí, aqui na nossa base sindical, nós temos 10 segmentos da metalurgia e cada segmento desse é feita uma negociação com o sindicato patronal lá dentro da Fiesp. E aí a gente já, como eu te disse, a gente iniciou com o protocolo lá das reivindicações, há mais de um mês, e a gente então tem tentado junto à classe patronal lá dos diversos segmentos, esses diversos sindicatos patronais, que a gente consiga uma negociação referenciando-se sempre aos anos anteriores. A categoria dos metalúrgicos é a única categoria, a gente sempre diz isso quando vem aqui, que nos últimos 11 anos, pelo menos, tem obtido em todos os anos aumento real de salário, além da reposição da inflação e da renovação das cláusulas sociais da nossa convenção coletiva. Esse ano, nós não pretendemos trabalhar de forma diferente. Nós estamos pleiteando a renovação das cláusulas sociais, nós queremos a reposição da inflação do período, que nós dependemos ainda do fechamento do mês de outubro, vez que a nossa base é 1º de novembro, e aí também aumento real de salário. Nós tivemos ao longo desses 11 anos mais de 37% de aumento real, ou seja, um aumento do poder aquisitivo dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras em 37%, em relação ao que eles tinham de poder de aquisição, de compra, de poder aquisitivo, lá antes dos 11 anos. Então, esse ano, a gente vai pleitear novamente essas reivindicações, porque nós entendemos que os trabalhadores têm dado a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Então, são merecedores de respeito, são merecedores de uma boa negociação por parte do sindicato, que os representa, que somos nós aqui na região, e também um respeito por parte da classe patronal para que a gente consiga em mais um ano essas mesmas evoluções que tivemos nos anos anteriores. Edmilson, você fala de subgrupos, mas como funciona na mesa de negociação, já que, por exemplo, a indústria automobilística ela recebeu vários incentivos
ao longo dos últimos anos. Outros segmentos tiveram aí a retirada de impostos, tiveram subsídios. E parece que entre os subgrupos tem diferença. Na hora de você colocar na mesa, o patrão devolve isso para vocês, a negociação fica mais difícil ainda? Essa subdivisão é importante citar que ela foi feita pela classe patronal. Porque para os trabalhadores, todos os trabalhadores das nossas categorias, né, metalúrgicos, mecânicos, enfim, eles, para nós seria interessante que tivesse uma única negociação. Mas de longa data, né, por essa questão de segmento econômico em que as empresas atuam, foi feita essa subdivisão lá junto à Federação das Indústrias em São Paulo. E aí é o seguinte, nós temos sim essas dificuldades porque tem alguns segmentos que às vezes ele está aquecido no mercado, ou seja, ele está produzindo, vendendo, recebendo, enfim. E tem outros segmentos, né, e que acabam às vezes, como você citou, conquistando subsídios para poder ter uma possibilidade maior de venda dos seus produtos, de fabricação, enfim. E tem outros segmentos que encontram dificuldades, que às vezes não têm subsídios para poder produzir, né, e gerar emprego. Então a gente tem essa dificuldade sim. Agora a gente tenta parametrar, foi o que aconteceu nos últimos 11 anos, né, além de ter essas conquistas todas que eu já citei, a gente tem tido negociações semelhantes. Tem alguns grupos, vou dar um exemplo aqui, que é o grupo médico-odontológico. Nós temos algumas empresas importantes aqui na nossa cidade, na região, e aí então esse segmento, já há uns 2 anos, eles não vêm fechando acordo coletivo, ou melhor, convenção coletiva conosco lá em São Paulo, aí a gente acaba tendo que fazer o acordo coletivo aqui nas bases, não é? E aqui a gente não tem tido dificuldades nos últimos anos, a gente tem conquistado os mesmos níveis de coerção, de direitos que os outros trabalhadores daqueles grupos, né, que são divididos lá na Fiesp, que a gente consegue lá nas negociações, a gente tem conseguido através do acordo coletivo aqui direto nas empresas. Então esse ano nós devemos ter também, a gente já tem essa previsão de que devemos ter alguns grupos que não vão fechar por lá, outros talvez fechem por lá, né, a gente não precisaria bater aqui de porta em porta, mas aqueles que não fecharem por lá e a gente tiver que negociar diretamente aqui na base, nós vamos fazê-lo mantendo os mesmos níveis dos outros grupos que fecharam lá. Então, se nós não vamos aceitar uma negociação inferior àquilo que foi negociado com os grupos que fecharem lá junto à Fiesp. Edmilson, uma database tem basicamente 3 etapas. A primeira etapa é a de formulação da pauta. A segunda etapa que estamos agora é de negociação e a terceira etapa é a de conquista e acompanhamento da implementação. Me fale um pouquinho da primeira fase. Como que foram as assembleias? Eu sei que você visitou várias indústrias. Como que vocês chegaram a esses valores? Faça um pouquinho desse histórico para a gente. Como nos anos anteriores, a gente procura fazer assembleia. O nosso sindicato abrange 4 municípios na região: Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrano e Jardinópolis. Nós sempre fazemos, no mínimo, uma assembleia em cada município, né, e esse ano não foi diferente. Fizemos a primeira foi em Serrana, a segunda assembleia foi aqui em Ribeirão Preto, na hora do almoço, depois a terceira foi em Cravinhos, fizemos uma 4ª em Jardinópolis e fizemos ainda uma 5ª novamente na sede do sindicato aqui em Ribeirão, todas no mesmo dia, ocorreram no mesmo dia, e a gente então colhendo a informação dos trabalhadores, levando para ele também algumas informações da economia, não é? Para a gente poder parametrar os nossos pedidos. Agora, é sempre feito com bom senso. Quando a gente protocola essas reivindicações junto à Fiesp, sempre é feito levando em consideração a situação econômica daquele momento, levando em consideração especialmente os anseios, né, as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente faz sempre isso com o pé no chão. Por isso que a gente tem conquistado, né, nos últimos anos todas essas vitórias, né, acumulado essas vitórias para os trabalhadores e trabalhadoras, e a pretensão nossa, obviamente, como eu já disse, é que esse ano se repita essa condição. Vez que, não é, a gente tem a participação dos trabalhadores no desenvolvimento das empresas, vez que eles estão também se desenvolvendo tecnicamente com os cursos, inclusive, que o sindicato proporciona, enfim, a expectativa efetivamente é de que a gente consiga parâmetros iguais, não é, ao que a gente conseguiu nos anos anteriores. Edmilson, atuando em várias cidades, é importante ter uma boa diretoria, uma diretoria estruturada para dar conta de visitar a base, fazer assembleia. Eu sei que geralmente as pessoas veem você aqui, o presidente, mas você tem um bom time ali na retaguarda. Graças a Deus eu fui agraciado, né? Assim, quando nós desmembramos o sindicato, que era um sindicato único em Ribeirão Preto, Sertãozinho e região até 2010, nós fizemos o desmembramento, não é? Que na verdade o que era um sindicato acabaram virando 5, que virou sindicato, ficou em Sertãozinho, tem o nosso aqui de Ribeirão Preto e região, tem um de Batatais região, tem um de Orlândia e um de São Joaquim da Barra. Então o que era uma única entidade sindical acabaram virando 5,
Para que isso? Para a gente se aproximar mais ainda dos trabalhadores e poder prestar um serviço de melhor qualidade, não é? Para que a gente, com essa proximidade, a gente consiga. E aí, como eu disse, eu fui agraciado porque, além de eu me empenhar, não é, frente à presidência do sindicato, de desempenhar um bom trabalho, eu tenho todos os meus diretores, são diretores que vieram do sindicato anterior, que quando foi feito o desmembramento, aceitaram fazer essa nova composição conosco, não é? E a gente, então, tem a participação de todos esses companheiros. Enquanto a gente está aqui dando entrevista, como você disse, às vezes o presidente aparece mais por conta do cargo que ele ocupa. Mas o presidente não conseguiria fazer o trabalho, pelo menos lá no meu sindicato, a gente não conseguiria fazer o trabalho como presidente, se eu não tivesse junto comigo, entendeu? Essa diretoria atuante que eu tenho lá. Então, assim, às vezes a gente vem aqui e nem fala disso, foi até oportuno essa sua possibilidade de me agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a esses meus companheiros que são valiosos, não é? Que sem eles a gente não conseguiria desempenhar esse trabalho que o sindicato proporciona aos trabalhadores. E a categoria, Edmilson? A gente tem algumas referências no movimento sindical, os bancários, os metalúrgicos, como categoria forte, vibrante, atuante. Na região de Ribeirão Preto, nas visitas que você tem feito ao chão de fábrica, à base ali, o pessoal está mobilizado, é um pessoal que fica atento, acompanha o que está acontecendo no movimento sindical? Sim, mais do que nunca, não é? A gente tem feito, por exemplo, a gente vai soltar um jornalzinho a semana que vem, na verdade um informativo, para dar uma satisfação para os companheiros e companheiras de como estão as negociações lá em São Paulo. Mas eles já estão mobilizados, porque a gente tem soltado, né, informativos e jornais anteriores, já mobilizando-os para caso necessário. Seja, né, a gente então consiga fazer uma negociação diretamente aqui nas empresas. Obviamente, sindicato nenhum que se preze vive de fazer greve, mas a greve às vezes é um instrumento necessário para a nossa atuação. Porque se tem a reivindicação do trabalhador, se ela é procedente, como eu já disse anteriormente, né, ninguém sonha em números estratosféricos para chegar lá e depois baixar o número. Enfim, se tem toda essa participação dos companheiros e companheiras, e aí, se o lado patronal não tiver a sensibilidade de reconhecer essa participação dos trabalhadores no desenvolvimento da empresa e do país, então a gente vai lançar mão sim do movimento de greve, como já fizemos em outras ocasiões, para que dessa forma a gente consiga sensibilizar o outro lado a negociar com os trabalhadores o que eles precisam. Bom, então para informar você, metalúrgico que está em casa nos acompanhando agora, a reivindicação principal, o reajuste salarial. Qual que é o índice? Nós estamos então pedindo a reposição da inflação, não é? E 3% de aumento real. Vocês também têm participações no lucro, tem outros benefícios que vêm... Sim, ao longo dos anos, não é? Ao longo do ano, perdão, a gente vai fazendo outras negociações, que é, por exemplo, a participação nos lucros e resultados. A gente tem aumentado ano a ano a quantidade de empresas que têm esse acordo com os trabalhadores. Outro benefício que a gente tem negociado é o cartão de alimentação. Inclusive, antes de vir para cá gravar o programa, eu acabei de negociar com uma empresa aqui de Ribeirão Preto um cartão de alimentação para todos os seus trabalhadores. Obviamente, as empresas tentam vincular tanto a PLR quanto esses benefícios que são negociados em outros acordos a uma contrapartida. Mas a contrapartida, na verdade, é o que o trabalhador já faz no seu dia a dia. Ou seja, ir lá na empresa, cumprir com o seu compromisso de prestar o seu serviço, enfim. E assim os trabalhadores têm feito ao longo do tempo. Então, assim, são mais conquistas, além da negociação coletiva, que a gente vai conquistando ao longo do ano em cada acordo coletivo que a gente faz com as empresas. Agradecendo Edmilson Domingues, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto e região, mas eu quero abordar um outro tema, você que é uma liderança sindical regional também. Dia 7 de outubro foi celebrado o Dia Internacional pelo Trabalho Decente. Nós temos algumas imagens agora na tela de uma atividade que aconteceu em São Paulo. Várias centrais sindicais reunidas, reivindicando das autoridades o trabalho decente. Principalmente agora que a gente vive uma época de eleição, de disputa, eleição presidencial, é importante a classe trabalhadora manifestar os seus anseios. Edmilson, no mundo metalúrgico, ainda temos muitas denúncias, existem situações de agressões ao direito do trabalhador, situações de trabalho indecente, que é aquele trabalho que não é o acolhido, não é o entendido pelo movimento sindical? André, infelizmente isso ainda acontece. Óbvio que a gente tem evoluído ao longo dos anos. Antigamente, eu estou há 22 anos no movimento sindical e anteriormente a gente tinha um número maior dessas denúncias, dessas reclamações dos trabalhadores, não é? Mas hoje tem diminuído. Mas infelizmente ainda acontecem. Então a gente tem que estar sempre vigilante, não é? Esse ato que foi promovido em São Paulo não é ato único, isso tem que ser sempre na nossa vida, não é? Porque a gente tem que estar sempre vigilante por conta de houverem ainda, não é, algum patrão tentando desrespeitar os direitos dos trabalhadores. Mas assim, tem diminuído sim, e a gente fica sempre atento, e quando há uma reclamação dessa, a gente procura agir de imediato, não é? Para tentar evitar, primeiro, que esse trabalhador permaneça com essa sequela, não é? Às vezes psicológica, não é?
porque provoca nele aquela indignação, porque ele, como, digamos, uma parte mais fraca da relação, às vezes ele até pensa que tem que se submeter a isso. Não, e não tem que se submeter, não. Quando houver uma imposição de um trabalho não decente, né, ou indecente, como você qualificou, procure lá, se for metalúrgico, procure o nosso sindicato. Se for de outra categoria, procure o seu sindicato. Eu tenho certeza que se for aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, conhecendo os companheiros sindicalistas da nossa região, essa denúncia que for feita, ela será acatada e ela será rapidamente encaminhada para que haja solução. Porque, graças a Deus, né, aqui em Ribeirão Preto, aqui na nossa região, né, ressalvado aí algumas exceções, mas que o próprio tempo vai cuidando de resolvê-las, nós temos excelentes sindicalistas e o nosso movimento sindical, a prova disso é o seu programa aqui, não é? Que a gente vem participar aqui quando é possível, tem trabalhado para haver uma unificação ainda maior, porque nós entendemos o seguinte: independente de serem funcionários públicos, de serem metalúrgicos, de serem comerciários, todos são trabalhadores e merecem o respeito e têm efetivamente obtido o respeito do seu sindicato. É o Fórum do Trabalhador na mobilização, na defesa do trabalho decente. Edmilson, uma última pergunta. Quando fala em sindicato e quando fala em indústrias metalúrgicas, as pessoas têm muito referência daquela indústria grande. Você citou aqui em Ribeirão Preto, indústrias do setor odontológico, aqui na região, indústrias voltadas ao agronegócio, mas nós temos muitas fábricas daquela da ponta do bairro, com 2, 3 funcionários, pequenas metalúrgicas. Nesse caso, o sindicato devota a mesma atenção para as empresas pequenas que ele devota às empresas grandes. O cidadão que trabalha numa empresa que tem 5, 6 funcionários, ele está percebendo que tem alguma situação estranha ali, está sem registro na carteira, está sem equipamento de proteção, ele também deve se socorrer do sindicato, deve entrar em contato com vocês, manda uma mensagem para aquele metalúrgico da pequena indústria. Sim, nós sabemos, né, no Brasil, e aqui na nossa região não é diferente, os maiores empregadores, né, em especial da indústria, e em especial das metalúrgicas, são sempre os pequenos empresários. Tanto a empresa de um empregado, de 2, de 10, de 20, nós temos que devotar a mesma atenção que nós damos para uma empresa que tenha 500, 600 trabalhadores, a gente tem que ir lá na empresa que tenha 10, 20, 1 trabalhador. Né? O que acontece às vezes é o seguinte: quando uma empresa tem muitos empregados, a denúncia acaba chegando mais rapidamente, porque um reclama, o outro reclama, então a gente fica sabendo quando acontece algum problema com mais rapidez. Mas isso não quer dizer que quando a gente fica sabendo de problemas em empresas pequenas, e às vezes a gente não pode ficar esperando, não pode sentar no sindicato e ficar esperando que a denúncia venha até nós. Então nós temos que fazer o quê? É isso que a minha diretoria faz como um todo. A gente todos os dias, né, nos momentos oportunos, de manhã, no hora do almoço, de tarde, enfim, e às vezes até no meio do dia, a gente visita as empresas. Para quê? Para saber como é que está lá. Se a gente for numa empresa e o trabalhador não reclamar de nada e falar que está tudo bom, maravilha, melhor ainda. Mas é sempre importante para nós sabermos se tem algum problema ou não, independente do número de empregados que tenha na empresa. Então, assim, o mesmo trabalho que se faz com uma empresa de 600 empregados tem que ser feito com uma empresa de 1 empregado, de 2, de 10, enfim, de qualquer número. Porque são trabalhadores, não é? E às vezes, André, até para ser mais franco ainda, às vezes, um trabalhador que trabalha numa empresa com poucos empregados, não é? Ele às vezes fica numa condição digamos, mais prejudicial de que um outro empregado está numa empresa grande. Porque, como eu disse, numa empresa grande, se acontecer alguma coisa diferente, vai transparecer muito rapidamente, a denúncia vai chegar no sindicato muito mais rapidamente. Agora, às vezes, numa empresa pequena, não é? Tem 1, 2 trabalhadores, eles às vezes ficam intimidados, não é, de ir ao sindicato. Mas não fique assim. O que eu peço aos trabalhadores e trabalhadoras é que vá ao sindicato. Não é? O sindicato não é um bicho-papão, não é um monstro, não é radical. O sindicato está aqui para resolver os problemas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Entendeu? De forma equilibrada, de forma justa. Agora, deixarmos com que o trabalhador fique prejudicado por uma atitude de um empregador ou de alguém, não é, que seja superior a ele na empresa, jamais que a gente fique sabendo, a gente vai deixar isso acontecer. Até porque na pequena indústria tem aquela proximidade e o patrão se torna amigo, ou pelo menos parece amigo. O cidadão fica constrangido e às vezes ele vai renunciando a direitos que são direitos dele. Ele tem direito às férias, ele tem direito ao almoço no horário estipulado, tem direito a descanso e às vezes ele fica tão... a proximidade é tão grande que ele fica acanhado e está sendo prejudicado, está tomando prejuízo. Todos nós sabemos, né, que o empregador, quando monta uma empresa, se ele usa recursos próprios ou busca financiamento para isso, enfim, ele quer obter lucro com a empresa, não é? Mas o lucro que a gente acha que é o importante, né, para toda a sociedade, é o lucro com respeito aos direitos dos trabalhadores, com respeito à sociedade. Então, assim, tudo bem, a gente até concorda com esse lucro,
mas esse lucro obtido com esse respeito que os trabalhadores e trabalhadoras merecem. Porque esses patrões que querem explorar a mão de obra, que querem pagar menos do que o trabalhador merece receber, que querem desrespeitar os direitos, que quer promover, você tem um outro assunto aí que é o assédio moral quanto aos trabalhadores. Esse empregador, entendeu? Ele está condenado a sair do mercado. Porque, conhecendo, como eu disse, os sindicatos, não só da minha categoria, mas das outras categorias que nós conhecemos aqui na região, nós sabemos que esse empresário está fadado ao fracasso, porque ele vai sair do mercado, porque cada vez está em menor número, graças a Deus, ainda bem que isso é assim hoje, mas ele vai sair do mercado porque outros vão substituir o lugar dele. Porque se não for com respeito ao próximo, ao trabalhador e à trabalhadora, ele não merece nem estar no mercado. Dúvidas, perguntas, endereço, telefone, formas de contato com o Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos, né, nós temos um endereço ali na Rua Capitão Salomão, 1609, aqui em Ribeirão Preto, no bairro Campos Elíseos. O nosso telefone é 3625-3151 e o nosso site é www.metalurgicosonline.com.br. E em breve, André, uma novidade, eu até gostaria depois de um outro espaço, nós vamos abrir uma subsede aqui em Cravinhos, já está tudo encaminhado, no mais tardar até agora dezembro a gente vai estar abrindo a subsede, para estarmos também próximos aos trabalhadores daquele município, né, no dia a dia ali, para a gente dar um atendimento ainda melhor para ele. Então, na próxima semana, novidades sobre a negociação, novidades sobre a nova sede de Cravinhos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Na sequência, você vai entender tudo sobre câncer, prevenção de câncer e tudo sobre Outubro Rosa, aqui no Fórum do Trabalhador. Decente é trabalhar com carteira assinada. Decente é respeitar a jornada, a saúde e a segurança no trabalho. Decente é trabalhar com proteção social. Decente é dizer não ao trabalho infantil e ao análogo ao escravo. Decente é trabalhar com remuneração adequada. Decente é o trabalho com diálogo social, liberdade e sem discriminação. E gente decente respeita o trabalho decente. Voltando com o Fórum do Trabalhador, agora recebendo a doutora Suzy Volpato. Ela é médica ginecologista, é coordenadora do Programa de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Doutora Suzy, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estamos vivendo o Outubro Rosa, mês de dialogar com a sociedade sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Mas a prevenção é necessária o ano todo. Sem dúvida, o tempo todo, né? O Outubro Rosa se iniciou mais ou menos em 1920 nos Estados Unidos, então ele tem longa data, mais de 100 anos, perto de 100 anos. E o laço cor-de-rosa simboliza a lembrança, a luta das mulheres para detectar precocemente o câncer de mama. Por isso que nós vemos esse laço cor-de-rosa espalhados pela cidade. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos lembrar de prevenir o câncer de mama, mas como a gente pode prevenir o câncer de mama? O câncer de mama a gente pode prevenir desde a juventude, tendo hábitos alimentares adequados, diminuir o consumo de gorduras, praticar atividade física, diminuir cigarro, álcool. Tem estudos hoje em dia que mostram que as mulheres que ingerem grande quantidade de gordura na sua alimentação têm um maior risco e maior índice de câncer de mama. Então, por aí a gente consegue prevenir que tenhamos um câncer de mama numa idade um pouco mais para frente. Prevenção é sempre bonito, mas na prática as pessoas acabam não fazendo. Quem tem mais dificuldade, por exemplo, com relação à alimentação? São as mais jovens, são as senhoras? O que a medicina tem observado com relação a isso? A nossa sociedade do fast food, né? Nós temos depende da família e não mesmo da idade, né? Uma jovem que começa a ter uma alimentação inadequada, ela vai sofrer as consequências numa idade mais avançada. Não que ela vai ter o câncer de mama numa idade jovem, ela pode desenvolver o câncer de mama numa idade mais frequente, que é em torno dos 50, 60 anos, que é a idade que mais aparece o câncer de mama. Mas essa alimentação ruim começa na juventude, quando adolescente, quando adulto jovem. Então é por aí que a gente tem que começar a nos cuidarmos para que mais para frente a nossa saúde não sofra as consequências de uma má alimentação, de uma má qualidade de vida que nós nos damos. A senhora falou em detecção precoce. Durante muito tempo foi divulgado o autoexame de mama.
ultimamente a gente não visualiza muito campanhas com relação a isso. Houve alguma modificação? Realmente é só a mamografia que dá uma certeza de diagnóstico? O que mudou, doutora? O autoexame, ele ainda é importante, porém as mulheres confundem realizando o autoexame e acham que estão bem, que não precisam mais continuar com a detecção precoce. A detecção precoce a gente faz de duas maneiras, com o autoexame da mama e com a mamografia. Então muitas mulheres fazem o autoexame, não encontram nada e param por aí. É por isso que as campanhas do autoexame estão um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim. É necessário fazer o autoexame, é importante a mulher se conhecer, porém não só isso. Temos que fazer as mamografias nas idades corretas, de acordo com os protocolos que existem para o rastreamento e para a detecção precoce. Atualmente, qual seria a faixa etária indicada para se iniciar a mamografia? O Ministério da Saúde preconiza de 50 a 69 anos, mamografia de rastreamento a cada 2 anos. Isso são para mulheres que não têm história familiar, que não têm nenhum exame, nenhuma alteração no exame clínico da mama ou no autoexame da mama. Então, mulheres que não têm absolutamente clínica alguma com relação à mama e fazem exames de mamografia a cada 2 anos, preconizado pelo Ministério da Saúde. Porém, alguns trabalhos já demonstram que se a gente começar esse rastreamento aos 40 anos, ocorre uma diminuição na mortalidade aos 50 a 60 anos, devido ao câncer de mama. Por isso, Ribeirão Preto já tem vários anos que nós iniciamos o rastreamento aos 40 anos de idade. É uma mamografia a cada 2 anos, dos 40 aos 69 anos. A mulher, a trabalhadora que está nos acompanhando agora, ela já teve um caso. A avó dela teve câncer de mama, a mãe ou uma tia teve um câncer de mama. É um indicativo, ela deve ficar mais atenta, deve reportar isso ao seu profissional? Como que é essa relação? Porque os trabalhos mostram que são parentes de primeiro grau. Ela sai do rastreamento e entra para um grupo diferente quando ela tem parentes de primeiro grau. O que são parentes de primeiro grau? Mãe, filha ou irmã. Então, se ela tem uma mãe que teve um câncer de mama, se ela tem uma filha que teve um câncer de mama, ou se ela tem uma irmã que teve câncer de mama, então ela sai desse grupo de rastreamento, ela vai fazer diferente. Ela vai fazer todo ano, ou menos, ou mais, de acordo com o caso da idade que o familiar dela teve, do prognóstico, se faleceu, se não faleceu. Tudo isso é levado em conta para ela ficar num grupo especial. Então, ela sai desse grupo de rastreamento. Bom, nós falamos sobre alimentação, cuidado, principalmente com alimentação mais gordurosa. Falamos da família, falamos das heranças genéticas. Existem outros fatores que acabam provocando o câncer, principalmente o câncer de mama? Basicamente, o que a gente conhece hoje em dia são os hábitos de vida e os fatores genéticos. Não se conhece a causa, do que se conhecesse, né, a gente teria a cura. E hoje em dia nós temos a detecção precoce do câncer de mama e com isso, retirando a lesão rapidamente, sem ela ter se espalhado, a gente tem grande chance de cura. Não se conhece por que aquela mulher vai ter, porque nós temos casos de mulheres que não têm história familiar alguma e que desenvolvem câncer de mama. Mulheres que levam uma vida saudável e que desenvolvem câncer de mama. Levar uma vida saudável não significa estar excluída de ter um câncer de mama. Por isso que ela tem que fazer o rastreamento. Por isso que ela tem que fazer a mamografia a cada 2 anos na faixa etária determinada. Durante muito tempo o câncer era tido como um castigo, doença, as pessoas nem falavam aquela doença, ninguém nem se referia ao câncer, algumas pessoas tinham e se omitiam. Hoje em dia, com os avanços da medicina, com a sociedade mais informada, as pessoas estão mais preparadas para enfrentar, principalmente um tratamento, para, enfim, retomar a vida após um diagnóstico apontando a incidência de câncer? Preparada é difícil, né? Difícil de falar, ninguém está preparado para receber uma notícia dessa. Mas existem tratamentos e grupos de apoio hoje em dia muito mais do que nos anos passados. Então, fazendo o diagnóstico precoce, eu repito, o diagnóstico precoce é importante para você ter uma qualidade de vida ou até mesmo a cura do câncer de mama. Isso é possível desde que a gente descubra a tempo. Descobrindo uma lesão grande com metástase, isso fica um pouco mais complicado. E também existem aqueles tumores que são agressivos, que às vezes você descobre uma lesão pequena, mas
naquele indivíduo, naquela pessoa, naquela mulher, ele tem uma ação muito rápida e a medicina de hoje em dia não consegue dar a resposta que gostaríamos de dar, que é curar ou então proporcionar uma qualidade de vida boa para essa pessoa. Infelizmente, isso acontece ainda. Agora, com relação ao tabu, ao medo, mas existem muitas mulheres que ainda fogem do exame, porque, não, eu não quero descobrir. Para você ter uma ideia, existe uma estatística, assim, uma estimativa de que 22% da população de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos estão com esse exame atrasado. Não fazem, nunca fizeram o exame de mamografia ou não o fazem há mais de 3 anos. O que significa em termos de números? Para Ribeirão Preto, nós temos uma população de 14 mil mulheres que estão com o exame de mamografia atrasado, porque não vão procurar. Isso em saúde suplementar, em saúde pública. Então, nós temos tudo isso de população que elas precisam fazer o exame e, por algum motivo, elas não procuram. Os mais variados motivos. Não tem tempo, tem medo de saber. E se eu descobrir, eu não quero saber. Então, ainda sim existe o tabu e o medo. Muitas das nossas trabalhadoras têm convênio médico, utilizam a rede suplementar, outras não, ainda utilizam a rede SUS. Doutora Suzy, hoje, na rede municipal, na rede estadual, em Ribeirão Preto e região, mas especialmente em Ribeirão Preto, nós temos uma estrutura capaz de acolher essa mulher, capaz de fazer o exame? Existe muita fila para se fazer a mamografia? Não, como que é hoje? Não existe fila. Nós temos condição de acolher essa mulher, nós temos serviços que o município contrata e compra serviços de vários lugares da cidade. A mulher pode obter a mamografia de 2 formas. Se ela encontra uma alteração no exame, no autoexame, ela chega na unidade de saúde, chega para o médico, aí ela vai passar por uma consulta médica, porque ela tem uma alteração. Ela descobriu alguma alteração. Se ela tiver entre 40 e 50 anos, também ela agenda a consulta com o médico faz a solicitação da mamografia de acordo com o tempo que ela fez a anterior. Agora, se ela tem entre 50 e 69 anos e ela não faz essa mamografia há mais de 2 anos, ela pode chegar numa unidade de saúde e solicitar que alguém peça essa mamografia para ela, sem passar por consulta médica. Isso agiliza bastante, porque muitas vezes a consulta médica está longe, entendeu? E aquela mulher que detectou um nódulo, que tem uma suspeita, a gente, vamos dizer assim, passa ela na frente das consultas para ver o que está acontecendo, se realmente é alguma coisa preocupante, para solicitar essa mamografia. É importante você, mulher, tire um dia no seu ano para você se cuidar, para você procurar o seu médico, para você fazer o seu exame, enfim, para que você tenha preservada a sua saúde, a sua vida. Você que é empregador, é o momento da contraprestação social e é importante você liberar a trabalhadora, é um direito da trabalhadora, é um direito da mulher ter a sua saúde preservada. É importante esse investimento que você vai fazer no seu recurso humano. A mulher que tem a detecção precoce certamente vai se cuidar melhor, vai se tratar mais rápido, vai perder menos períodos de trabalho. Então, no final, é um investimento que você acaba ganhando. Doutora Suzy, tem aquele momento da notícia triste. A mulher fez o exame, tem diagnóstico, ela foi registrado que ela tem câncer de mama. A vida não acaba ali. Tem todo um tratamento, todo um acolhimento hoje para a mulher, né? Claro que não, né? Não acaba. Existem vários tipos de tratamento, de acordo com o grau do câncer, do tipo de câncer, desde uma pequena cirurgia até de uma cirurgia de retirada total da mama, retirada de gânglios axilares. Isso vai depender do tipo de lesão que ela tem. São vários tipos hoje em dia. Tem a radioterapia, tem a quimioterapia, e após a cirurgia você tem acompanhamento dos serviços de oncologia que lidam com isso. Você tem acompanhamento de psicólogos, fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais para inserir essa mulher, principalmente as mulheres que têm uma cirurgia um pouco mais radical, uma cirurgia um pouco maior, para inseri-las de novo no mercado de trabalho, na sua vida cotidiana. E hoje, além da rede pública, nós temos algumas ONGs, a iniciativa de pessoas também que montaram grupos de apoio a essas mulheres, né? Temos vários grupos de apoio, de lembrar, de conseguir que façam mamografia, que consigam tratamento, que consigam ajuda financeira, inclusive, para se estabelecer, para se manter até se estabelecer o tratamento.
E, aliás, hoje a legislação ampara você mulher que tem câncer, procure se informar, procure o seu sindicato, procure o advogado da sua confiança, que existem muitos direitos dedicados a esse público. Doutora, Outubro Rosa, uma série de atividades por toda a cidade. Isso, nós temos várias atividades junto com várias entidades do governo municipal e de instituições não governamentais, espalhadas por toda a cidade. Então, toda vez que você vê uma luz rosa, um lacinho cor-de-rosa, são instituições que estão lembrando o movimento. Um laço, uma luz, uma palavra, uma entrevista como essa, uma panfletagem, um ônibus móvel, todo ônibus é móvel, o ônibus que está passando pela cidade, tudo isso é importante nesse momento. Tudo isso é importante para lembrar, mas não só em outubro. Vamos lembrar o ano inteiro. Vamos nos cuidar, fazer os exames de rotina. Não precisa ser todo em outubro, que também aí fica bastante complicado. Mas vamos fazer regularmente os exames de acordo com o que está estabelecido nos protocolos. Que existem pessoas que estudam para a gente, que falam para a gente o que é melhor. Como é melhor a gente prevenir e detectar precocemente essas lesões. Doutora, deixa uma palavra agora de incentivo aos familiares. Eu sei que a paciente é desgastante, é sofrido, mas a família, num tratamento desse, é muito importante, não? Sem dúvida, o apoio familiar, o apoio do companheiro, do parceiro é extremamente importante. Porque uma mulher que vai se submeter a uma pequena cirurgia ou uma cirurgia radical, isso é mutilante, muitas vezes é mutilante para ela. Então, afora as complicações de uma quimioterapia, de uma radioterapia, existe a pressão psicológica, a depressão que ela pode acontecer, pode ficar. Então, o apoio familiar dos filhos, dos parentes, do companheiro é extremamente importante nessa hora. Nesse momento, Fórum do Trabalhador quer prestar uma homenagem a você que é voluntário, as pessoas que doam seus cabelos para fazer perucas, as pessoas que participam de ONGs, enfim, que destacam que a mulher pode continuar sendo bela, pode continuar sendo feliz, pode continuar sendo mulher após submeter a um tratamento e algumas vezes até um tratamento mais radical com a retirada das mamas. Doutora, mais alguma observação para fazer aos nossos telespectadores? Não, é isso. Vamos nos cuidar, vamos nos tocar e vamos fazer os exames necessários. Muito bem, Outubro Rosa, aqui no nosso quadro de saúde do trabalhador. Na sequência, nós vamos falar sobre assédio moral. Você já foi vítima? Sabe como funciona? Ribeirão Preto será sede de um seminário muito importante. Você vai saber tudo logo após o nosso intervalo. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí já é pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Nesse final de semana nós tivemos o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Tivemos o aniversário do Botafogo Futebol Clube aqui de Ribeirão Preto. Tivemos a festa do Dia das Crianças. E o Sim Comerciários realizou uma atividade muito interessante, voltado não só ao seu associado, mas principalmente aos seus filhos. A reportagem é de Malu Pacobello.
André, em um domingo especial no Clube dos Comerciários, mais de 4.000 sócios e crianças se divertindo nesse domingo, 12 de outubro, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, que não pode ser deixado de lado, né? Muitas atrações infantis, escultura em balões, pipoca, cachorro-quente, cama elástica, pintura facial e muito mais. Estela, aproveitando o Dia das Crianças, as comemorações, o clube tem um berçário lindo aqui. Muitas mães se preocupam, né? Às vezes nem vêm ao clube de medo de não ter onde deixar. Tem um berçário maravilhoso. Como funciona esse berçário? Sim, o berçário é muito bom. E as mães vêm com as crianças, dá banhinho, troca, esquenta a mamadeira, tem a geladeira para pôr as coisinhas do bebê, né? E tem um berçário também, que pode dormir, o bebê fica tranquilo, dormindo. A mãe pode aproveitar, né, o clube, nadar, a mãe pode tomar sol. E eu fico aqui cuidando dos bebês. Que legal. E a mãe deixa aqui, põe a etiqueta no bracinho da criança? Como que funciona? Não precisa pôr a etiqueta, né? Porque a criança já está acostumada a ficar aqui e a mãe também já conhece, né? E o bebê também está acostumado, então não precisa de etiqueta, né? E quando o bebê acorda e a mãe não está aqui, né? E eu pego a criança do berço, não deixo ela chorar, eu fico com ela no colo, né? Até a mãe vir buscar. Mas tudo tranquilo, tudo muito bom aqui. Tudo sempre com muito amor? Tudo com muito amor. Regina, muito importante comemorar o 12 de outubro, o Dia das Crianças, e nesse clube maravilhoso. Com certeza, né, Malu? Como nós prezamos assim a união da família, nós prezamos assim as pessoas terem um domingo para confraternizar, para conhecer novos amigos, para carregar energia, né, para a semana. Isso é muito importante, duplamente importante. O domingo, que nós tradicionalmente, por princípio, somos contra realmente o trabalho domingo. Por quê? Porque você pode proporcionar esse lazer, esse encontro com a família, essa festa, enfim, que nós fizemos aqui. E hoje, duplamente, hoje é especial por ser o Dia da Criança. Então, esse pequeno, que com certeza serão os nossos governantes, os que vão ditar, né, as regras que nós vamos seguir. Então, nada melhor do que fazer um lazer, proporcionar um domingo feliz, um domingo dessa forma que nós fizemos aqui no clube. E lembrando que criança é isso, é brincadeira, saindo daqui criança na escola, que nós somos totalmente contra o trabalho infantil, totalmente contra a exploração da criança. Então, para os 5 comerciários de Ribeirão Preto, para a Federação dos Empregados do Comércio, criança é brincadeira, é lazer, é escola, enfim, é a formação do nosso adulto, do nosso administrador para o futuro. E o sindicato sempre muito preocupado com a educação. Agora tem a escola infantil, tem o CAP para os adolescentes e adultos. Qual o significado de tudo isso, manter tudo isso? Olha, o sindicato tem 77 anos, então a diretoria desde a fundação, desde 1936, toda a diretoria sempre foi voltada realmente para o ensino, voltada para a escola. E depois de muita luta, nós conseguimos em janeiro a escola CAP Kids, já aliada à escola CAP, que já são 10 anos. Então essa é a preocupação de toda a diretoria. Aliás, aproveito aqui um abraço a todos os nossos diretores, que são de diversos segmentos, que nos representam, que trazem realmente as reivindicações. E o nosso trabalho é esse, é realmente trabalhar com a criança, trabalhar com o adulto, trabalhar com o ensino, trabalhar com a educação. Que somente um país educado, um país culto pode mudar o nosso destino, mudar realmente a nossa regra. Porque a partir da hora que você tem educação, que você tem cultura, você respeita o semelhante, você respeita a ti mesmo e respeita toda uma sociedade. Por isso que o 5 Comerciários de Ribeirão Preto preocupa-se com a educação desde das primeiras idades, a partir de 1 ano e meio, até, enfim, a idade bem adulta. Nós estamos preocupados com você, comerciário. Obrigada, Regina. E lembre-se, denuncie o trabalho infantil. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Muito bem, Malu, obrigado, Regina, festa muito bonita, parabéns aos 5 comerciários. Vamos agora falar de assédio moral. Ribeirão Preto vai sediar o 3º seminário sobre o tema e nós já estamos recebendo o Evaldo Nascimento. Evaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Evaldo, mais uma vez falando do tema assédio, aliás, você que é um dos especialistas agora sobre assédio moral. Só fazendo uma correção, né? Eu vou chegar a ser especialista, nós temos aí uma equipe
temos um grupo aí que está se especializando, né? O nosso presidente, Sidmar de Oliveira, também Fred Filho, que é consultor empresarial, nosso parceiro. E aos pouquinhos a gente vai aí conhecendo cada dia mais sobre o assédio. Evaldo, existem temas na nossa sociedade que não são falados, não são comentados, por isso as pessoas são vítimas e acabam nem percebendo que são vítimas. O assédio é um deles. Com certeza, André. É por esse motivo que foi formado no CANT DS, que é o Núcleo de Combate ao Assédio Moral e à Desigualdade Social. O que aconteceu, André? O assédio, ele existe desde que existe a relação de trabalho. E o nosso presidente, Sidmar de Oliveira, sofria esse mal. E por orientação de profissionais, ele acabou fundando esse núcleo, né, que teve o início em 2011, porém a sua formação legal e oficial foi o ano passado, em 2013. Mas, mesmo sendo tão novo, o núcleo já está indo para o seu 3º seminário. Ok? Por quê? Por causa desse problema aí. É como o sindicalista, como vários representantes classistas acabam dizendo, reajuste salarial, qualidade de trabalho, qualidade de vida, condição de trabalho que deve ser melhorada a cada dia. E esse é um dos objetivos do NUCANT, trazer para a vida do trabalhador a melhor qualidade de vida e a melhor condição de trabalho. E isso só vai ser possível se o trabalhador, se o empregador, seja da instituição pública e privada, eu sempre friso isso. Por que, André, que eu friso público e privado? Porque a boa parte dos trabalhadores pensam que o trabalhador do setor público não sofre nenhum tipo de assédio, o que não é verdade. Por quê? Por ele ter estabilidade, ele acaba tendo um maior problema com a sua chefia, com o seu gestor, seja ele imediato ou imediato. Daí a necessidade de se fazer um trabalho forte, que não depende somente do NUCANT, mas de vários parceiros, de vários sindicatos e também associações classistas, né? Para quê? Para estar coibindo isso que é um mal do século, que traz a depressão desse trabalhador e também pode levar ao suicídio do mesmo. O assédio é uma forma de agressão e é aquela agressão mais cruel, porque ele é uma agressão psicológica. E muitas vezes o agressor, ele também em determinados momentos ele é vítima. E dentro daquela rede, dentro daquela cadeia funcional, ele é pressionado por algum e pressiona o outro. Conta como funciona isso. O que acontece é o seguinte, essa agressão ela pode partir de cima para baixo, né, na maioria das vezes, dessa relação hierárquica, mas também pode acontecer do próprio trabalhador, do próprio subordinado, para com a sua chefia, né, o que é mais assim incomum. Os trabalhadores, quando percebem que há este assédio, né, que o seu colega, que é um dos seus pares, está sendo assediado, eles acabam sendo coniventes, até com medo também de serem perseguidos, também de serem assediados e sofrer aquele mal, né, visto que na relação de trabalho, nessa relação de poder, quem está com a caneta, quem está na gestão, quem está na chefia, é quem manda. E aí há um ditado que diz, né, quem pode manda, quem tem juízo obedece. No NUCANT não pensa dessa forma. Quem tem juízo luta pelos seus direitos, procura ajuda, como já foi dito várias vezes, pelo sindicato e também pelo NUCANT. Aliás, o NUCANT ele está aí para dar um suporte para os sindicatos e para as demais associações, demais entidades que estão aí lutando em prol do trabalhador. Nós estamos vivendo o final de ano, tivemos o feriado das crianças agora, logo tem Natal, e o comércio, existe uma competitividade muito grande, existe a necessidade da venda. É ali que vocês acabam detectando uma das maiores incidências de assédio moral, justamente naquela obrigação do cidadão bater metas? Com certeza. A cobrança do patrão para com o trabalhador, ela deve acontecer. Mas é uma cobrança consciente, é uma cobrança de cobrar resultados consciente. Resultado esse que o trabalhador possa realmente estar executando. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece, André. O que acontece? Os patrões, e sobretudo até no meio dos bancários, eles acabam cobrando uma meta, e o pessoal do telemarketing também, né, haja visto aí o programa que teve aí, que foi exibido pelo Fantástico por 2 vezes, eles são cobrados excessivamente, de tal maneira que não podem estar executando, estar ali cumprindo com aquilo que está sendo cobrado. E, consequentemente, é claro, o trabalhador com medo e pressionado, e medo de perder o seu emprego, isso acaba acarretando nele assim, uma doença psicossomática.
ele acaba sofrendo esse mal, que é claro, não é só psíquico, ele acaba externando em seu próprio corpo, e daí não tem jeito, a perda é para todos. Para a empresa aí que acaba perdendo com o trabalhador afastado, e para o trabalhador aí, como eu disse, que vai sofrer de vários males, né, entre eles, é claro, afetando a sua saúde e também podendo perder o emprego, seja na questão de ser mandado embora por uma falta de produtividade, ou até mesmo por estar pedindo aí a conta devido a essa pressão que ele vem sofrendo, André. Muitos empregadores não percebem que, em muitos casos, aquela produtividade exacerbada vai acabar revertendo em afastamentos, porque a pessoa vai ter problema de saúde, tanto física quanto mental, e no final das contas o barato sai caro. Você acredita que o empresariado ainda não tem consciência ao praticar o assédio? O assédio, ele é praticado de forma consciente e inconsciente. Com certeza, alguns empresários, eles têm a consciência sim. Agora, se não vem a ter, é bom que eles passem a estar observando isso em suas empresas, em suas instituições, no caso aí dos gestores. Por quê? Se o gestor acaba percebendo que está acontecendo esse assédio, aí o assédio ele passa a ser institucional. Aí já não é tão somente ali o chefe ou uma pessoa tão somente praticando o assédio. Esse assédio passa a ser institucional. E aí esse gestor e esse empregador, ele pode responder por isso sim. Inclusive, no caso da gestão pública, pode-se responder por improbidade administrativa. Na administração pública, nós temos acompanhado, no CANT tem realizado atividades, realizou no Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, realizou na Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo. Você está sentindo uma certa abertura mais ampliada na própria iniciativa pública do que na iniciativa privada? Olha, André, hoje está havendo uma maior abertura para o Nucante. Eu faço até aqui uma seguinte colocação de que nós estamos procurando vários sindicatos, várias entidades, várias empresas, porque esse trabalho ele é um trabalho educativo, né, para empregados e empregadores. Não é um trabalho no sentido de estar punindo ou denegrindo a imagem da instituição ou empresa, muito pelo contrário. Isso só deve ser feito em último caso. Se o patrão e o empregador não resolve esse problema, aí sim a gente vai estar levando aí para o meio jurídico, né, e cobrando aí do setor jurídico, é claro, para que seja reparado o dano causado ao trabalhador. Alguns sindicatos têm abraçado sim, inclusive temos alguns parceiros, não somente o sindicato, o próprio André, o próprio Fórum do Trabalhador é nosso parceiro nessa luta, né? Mas parece que outros sindicatos ainda não estão, parece que ainda não caíram a ficha sobre a necessidade de lutar contra esse mal, né? Então nós aí fazemos também, a gente faz um pedido para que esses dirigentes sindicais também se acheguem até nós, procure no CANT, procure o nosso serviço, né, e nós estaremos aí também para atendê-los. É claro, e com isso estaremos atendendo aos trabalhadores de sua base, você dirigente sindical. Vamos falar agora sobre o seminário que acontece neste sábado, 17 de outubro. Conta um pouquinho da programação, quem são os nossos convidados? Sim, o seminário será realizado na sexta-feira, no próximo dia 17, tá, no auditório do Centro Universitário Barão de Mauá. Esse seminário vai acontecer o dia inteiro, das 8 da manhã às 18 horas, e será emitido o certificado para todos os participantes, de meio período ou do período inteiro. Os participantes serão a doutora Margarida Barreto, que é médica especialista no assunto, doutor Roberto Eluane, advogado também especialista no assunto, doutor Hilário Bock, previdencialista, estará falando aí sobre afastamento e como deve ser pedido na justiça esse tipo de dano, e também a doutora Ana Lúcia Flores, que é do Sereste de Presidente Prudente. Lembrando, falando em Sereste, é claro que o Nucante também está em parceria nesta realização com o Sereste de Ribeirão Preto e também na ATEIF, com a ATEIF, Associação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, do qual hoje eu estou como presidente. Então, sexta-feira, enfatizando bastante, sexta-feira, 17 de outubro, terceiro seminário sobre assédio moral nas relações do trabalho. Evaldo, é possível reverter essa situação atual de assédio moral? A informação é uma ferramenta fundamental? Com certeza, André. Eu não diria eu diria reverter no sentido de diminuir esse mal. Porque alguns estudiosos entendem o quê? Enquanto houver essa relação de trabalho, vai ter que haver esse combate contra esse assédio.
Isso vai ser uma constante. Agora, nós esperamos sim que isso diminua, né, que as empresas, os dirigentes e os empresários tenham maior responsabilidade no caso aí, né, contra o assédio, e para que todos venham sair ganhando, André. Evaldo, formas de contato aí com a comissão organizadora do evento ou mesmo com o Nucante. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma denúncia a ser feita, disponibilize os seus contatos. Ok. Eu sei que estará aparecendo aí embaixo, mas vamos dizer aqui. O telefone do Nucante é o 3421-5280. O e-mail é nucante.rp@gmail.com. Para as inscrições, é o site eventios.br/assédio moral RP. Muito bem, muito obrigado, Evaldo. Bem, nesse último bloco do Fórum do Trabalhador, vamos trazer informações do que está acontecendo no mundo do trabalho. Atenção, você que é servidor público estadual. Os servidores estaduais têm até o próximo dia 28 para aderir ao plano odontológico do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, sem precisar cumprir a carência para atendimento. A adesão poderá ser feita também em nome de dependentes e agregados. A assistência é oferecida por parceria com a Admix, a Aliança e a Prodente. Para aderir, é preciso acessar o site www.iasp.sp.gov.br e clicar em Assistência Odontológica no canto superior direito. Depois, é só clicar em Planos de Adesão. O servidor poderá optar por 3 planos disponíveis: básico, superior ou executivo. Há atendimento de urgência e emergência em qualquer um deles. O plano básico custa R$ 11,52. Chegando notícias agora, atenção você que é motoboy, você que é mototaxista, regulamentação da lei que aprovou o valor adicional sai nesta terça-feira. Olha só que legal, na última terça-feira, dia 14 de outubro, saiu a regulamentação no Diário Oficial da União, determinando que motociclistas de todo o país têm direito de receber adicional de periculosidade. Com a nova regra, os motoboys terão, aqueles, é claro, com carteira registrada, um adicional de 30% sobre o salário base. Considerando que o piso salarial no estado de São Paulo é de R$ 1.000,80, quem recebe o piso terá R$ 324 a mais na folha de pagamento. A mudança faz parte do anexo 5 da norma regulamentadora 16, que estabelece as regras para quem utiliza a motocicleta para trabalhar. O texto foi elaborado por um grupo técnico e submetido à consulta pública durante 60 dias. Segundo o Sindimoto, Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo, os trabalhadores já devem receber o adicional na próxima folha de pagamento, de modo proporcional e a partir de novembro de modo integral. Notícia muito interessante para você que é motociclista, mototaxista, que agora terá esse adicional de 30% de periculosidade. Vou falar agora com você que requereu aposentadoria. Preste atenção nessa notícia. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o segurado que adiou o pedido de aposentadoria ao INSS e acabou recebendo menos, não tem prazo para pedir na Justiça um novo benefício, ou seja, cálculo na melhor data possível. O ministro Humberto Martins, da segunda turma do STJ, afirmou em seu relatório que o prazo de 10 anos para um pedido de revisão não pode ser cobrado de quem adiantou a aposentadoria e por isso acabou tendo prejuízo. Uma ótima notícia, então, fica suspenso o prazo de 10 anos. Este é o Fórum do Trabalhador, o seu encontro semanal sobre o mundo do trabalho. Também estamos no rádio, no AM 590 da sua Rádio 79, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Aos sábados, programa especial das 8 às 9, com música, prestação de serviço e muita informação. Aqui na TV, você já sabe, o nosso encontro é toda quarta-feira, às 19 horas, horário alternativo, aos sábados, às 13 horas
e 30 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, você tem direito. Por isso, procure o seu sindicato. Ele está pronto para defendê-los. Eu deixo um abraço carinhoso, agradeço a sua audiência e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.